Tudo bem? Mais uma pegação? Preparadíssimo? Então se ajeite aí da forma que for e vamos começar. Essa edição, o que a gente tem? A gente tem um papo sobre tatuagem íntima. Que tal, hein? Tatuagem no cóccix, tatuagem na bunda, tatuagem no ânus, no pênis, na região pubiana. Pois é, a gente falou com um tatuador sobre as dores que isso pode causar e também sobre o que isso pode fazer para sua autoestima, para a questão do jogo sexual, ok? E também dando dicas, que tal você ir para um hotel bem diferente, em que descansar não é a palavra de ordem, lá a questão é se divertir. Pois é, tudo isso agora, vamos começar. Pegação. Aquele quadro em que você pode participar. Na verdade, você pode participar de todos os quadros, pode mandar dicas, você pode falar sobre seus fetiches, sobre suas práticas. Aparecendo aqui, você ganha 3 meses gratuitos de quê? De Disponível.com, o maior site de relacionamentos da América Latina. Pois é, nessa interatividade toda, um internauta assistiu ao programa e mandou uma pergunta fundamental e está aqui no Não Pegue. Perguntinha, talvez muitas pessoas já saibam a resposta, mas se alguém mandou, a gente está aqui para responder. Existe algum risco em conviver com uma pessoa que é HIV positiva? Por exemplo, um mosquito que possa picá-la e depois picar a mim, ou compartilhar talheres, vaso sanitário? Resposta de uma pessoa que lida com a questão. Não, nenhum tipo de convívio com o portador, seja a nível familiar, profissional, amigável, não tem esse risco. Não existe esse risco. O risco que a pessoa tem é algum contato sexual ou sexual sem prevenção, né? Ou contato com o sangue. Fora disso não existe esse contato. O abraço, aperto de mão, uso de talheres, pratos, copos, objetos de banheiro, enfim. Não existe essa possibilidade. Quer uma dica de férias? Olha essa foto. Campestre, né? Bucólico. Você acha que a gente é programa para dar dicas bucólicas para você de férias? É claro que não. Você vai ter uma salinha de estar, uma piscina, relaxar. Relaxar? Bom, o relaxamento aqui é outro. A gente está falando simplesmente de um hotel La Fistinière. Fica a 160 km de Paris, em que é dedicado o quê? Ao fishing. O casal, os donos, é um casal de namorados que faziam orgias em casa e de repente tiveram ideia. Por que a gente não faz uma pousada, um hotel, em que os hóspedes possam se divertir? E aí, bem especificamente, ao fishing, com fishing. Olha a sala comunitária deles, com muitos brinquedos. Tem slings, tacos de beisebol, grades, tem muita coisa para se divertir. E aí a grande questão, eles fazem festas e todos os hóspedes podem se divertir uns com os outros. Pois é. Muito interessante, tem a sala comunitária, tem os quartos privativos, mas a questão é não ficar quieto e expandir bastante. E voltar com as férias com uma sensação um pouquinho diferente. Essa é a nossa super dica, espero que aproveite. Aqui vou dar mais uma prova, que a gente é um programa safadinho. Por exemplo, vamos falar sobre tatuagem. Mas não tatuagem no ombro, tatuagem no braço, no antebraço. Claro que não. A gente vai falar sobre tatuagem no cóccix, na bunda, no ânus, no pênis, na região pubiana. Pois é, vamos falar sobre tatuagem íntima. Veja o papo que a gente teve com o tatuador, que falou sobre tanto a questão da dor que pode ter nessas diferentes partes do corpo, quanto a questão de autoestima, estimulação sexual, que uma tatuagem nessas áreas pode proporcionar. Então, em relação a esse lance da parte íntima que a gente está falando, normalmente eu acho que a pessoa faz para ela mesma, para se sentir mais atraente, né? Porque é a mesma coisa de você gostar de uma parte do seu corpo, por exemplo, o braço, você gosta do seu braço, você faz aquela tatuagem, você se sente mais atraente, assim, você gosta mais, você valoriza mais essa parte do seu corpo. Então eu acredito que a pessoa quando faz mais para ela mesma do que para o parceiro, vamos supor assim. Eu prefiro fazer um desenho que simboliza aquela pessoa do que fazer um nome ou alguma coisa muito específica àquela pessoa, porque, vamos supor, se você termina com aquela pessoa, aquele momento foi bom, então aquilo marcou, então não há necessidade de cobrir, deixa lá, não está escrito o nome da pessoa, entendeu? Está num desenho legal, acho que é bacana deixar. Bom, em relação à dor, é um nível assim, bem variado assim, de dor. Tem gente que faz no cóccix e sente muita dor, tem gente que faz no mesmo lugar e não sente tanta dor.
Mas em relação a essas partes íntimas, eu acredito que o cóccix dói menos do que bunda, né, do que ânus, que o ânus eu acredito que não fica um trabalho bom durante uns anos, né. Na hora que a gente faz até pode ser que fique bom, mas depois de 1, 2 anos fica meio borrado, porque é uma pele bem sensível, né, uma pele bem fininha. E em relação à parte pubiana, eu acredito que dói também mais do que o cóccix. Eu acho que é uma das áreas mais doloridas, assim, pênis principalmente. Tem um amigo meu que é tatuador também, ele falou que fez um traço para ver qual que é o nível de dor. Ele tem várias tatuagens, ele fez um traço só, ele falou que deitou no chão e rolou de tanta dor, assim, então eu acredito que dói bastante. Bom, isso depende muito do desenho, né? Da ideia que deve ser encaixada nessa região. Porque normalmente fica legal emendar com um quadril ou subir na barriga, então varia muito do desenho, assim. Se for uma escrita, né, não tão grande, se for um desenho não muito trabalhado para ficar um negócio visível, legal. Então assim, varia muito da ideia, mas você que está pensando em fazer, pensa bem, pensa 2 vezes antes de fazer, troca uma ideia com o tatuador, converse direitinho, vê qual é a ideia dele. E se você encaixar a ideia, faz, na boa. E aí, pensando melhor sobre sua tatuagem íntima, a questão da dor, mas será que compensa? Enfim, essa é mais uma dica nossa para você dar uma pimentada na sua vida sexual. E aí também tem aquele hotel simpático no interior da França, dedicado ao fishing. Pois é, tudo isso tem no Pegação, o único programa do Brasil sobre sexo gay e também para homens bissexuais. E aí a gente está se despedindo, agora a Pegação acaba aqui e fica nosso recado. Um pouco de juízo, muita camisinha.